Solução é o nome que a gente dá a toda mistura homogênea. Então, numa das nossas primeiras aulas lá sobre as propriedades da matéria, a gente definiu mistura homogênea, mistura heterogênea, e a homogênea é aquela que apresenta apenas uma fase. Então, toda mistura que tem apenas uma fase, uma porção visual, a gente chama de mistura homogênea e a gente pode chamar de solução. E aí, para ser uma mistura homogênea, os dois componentes têm que ser miscíveis, ou seja, formar apenas uma única fase. Por exemplo, se eu misturo água e óleo, como eles não são miscíveis, ou como eles são immiscíveis, como água e óleo não se misturam, não é uma mistura homogênea, é uma mistura heterogênea, então a gente não pode chamar de solução. E aí, as soluções elas podem ser sólidas, líquidas, gasosas, do tipo, quando a gente mistura água e álcool, nós temos uma mistura líquida. E aí, é uma mistura homogênea, eu posso chamar de solução. Os gases que a gente tem na atmosfera, O2, CO2, formam uma mistura homogênea. Então a gente pode chamar de solução gasosa. E também serve para misturas sólidas, por exemplo, uma liga metálica. A gente tem mais de um metal ali misturado, mas a gente vê às vezes só uma única cor, é uma mistura homogênea, a gente pode chamar de solução. Eletrolítica e não eletrolítica seria, por exemplo, uma solução capaz de conduzir corrente elétrica, a eletrolítica, e a não eletrolítica, que não é capaz de conduzir corrente elétrica. Por exemplo, sal de cozinha em água forma uma mistura eletrolítica, uma solução eletrolítica. Açúcar na água é uma solução não eletrolítica. Sendo que a solução ela tem dois constituintes, o soluto e o solvente. A gente define o soluto como a porção que vai ser dissolvida e o solvente a porção que dissolve o soluto. Por exemplo, se eu pego esse soluto aí sólido e coloco ele na água, um solvente, a gente forma uma solução. Então, isso é um exemplo, O sólido geralmente é o soluto, o líquido é o solvente, então a gente tem uma solução aquosa. E nós vamos trabalhar principalmente com soluções aquosas, que são soluções que contêm a água como solvente. Então, se eu pego sal de cozinha e misturo com a água, eu tenho uma solução. Um pacotinho de suco misturo com a água, eu tenho uma solução, sendo que o suco é o soluto e a água o solvente. A gente falou que sal e água formam uma solução aquosa, sendo o sal o soluto e a água o solvente. Mas, será que qualquer quantidade de sal a gente consegue dissolver em qualquer quantidade de água? Então a gente tem que saber que existe sempre um limite de solubilidade. E esse limite a gente chama de coeficiente de solubilidade. É a quantidade máxima de um soluto que a gente consegue dissolver numa quantidade definida de um solvente a uma dada temperatura. Por exemplo, o sal de cozinha ele tem este coeficiente de solubilidade aí, olha, CS é coeficiente de solubilidade. 36 gramas por 100 gramas de água a 20 graus Celsius. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nessa temperatura de 20 graus, a gente consegue dissolver até 36 gramas de NaCl a cada 100 gramas de água. E essa quantidade de sal ela é proporcional à quantidade de água. Se eu dobrar a quantidade de água, eu consigo dissolver o dobro de sal e assim por diante. A gente nunca pode fazer regra de 3 com a temperatura, tá? Porque não é uma relação linear. Então, olha aí, por exemplo. O sal de cozinha, essa informação que eu dei aqui a 20 graus, a solubilidade dele está lá, olha, a 20 graus dá para dissolver até 36 gramas de NaCl para cada 100 de água. E perceba, se eu aumento a temperatura, a solubilidade aumenta um pouquinho, se eu aumento mais, ela aumenta um pouco mais. Isso credencia o sal de cozinha como um soluto de dissolução endotérmica. Isso quer dizer que, à medida em que a gente aumenta a temperatura, a solubilidade dele também aumenta. Você tem um exemplo ótimo disso na sua vida. O Toddy, quando o leite está quente, ele dissolve todo, O Toddy ou o Nescau. Não vamos ser preconceituosos aqui. Desculpe! Ele dissolve todo. Agora, quando o leite está gelado, tem situações que a gente não consegue dissolver,
Aí sempre fica aquelas bolinhas de chocolate que não dissolve. Então, o achocolatado, então, também é um exemplo de um soluto de dissolução endotérmica. Ele seria de dissolução exotérmica caso, à medida em que a gente aumentasse a temperatura, a solubilidade diminuísse. Ou, em outras palavras, que a solubilidade aumentasse com a diminuição da temperatura. Uma informação, os gases, tá, eles apresentam dissolução exotérmica. Você pode ver que o refrigerante, quando você abre ele e ele está quente, tem uma grande chance dele projetar o refrigerante aí para fora da garrafa. Agora, quando está gelado, ele fica mais tempo mais gostoso, porque o gás ele fica melhor dissolvido no líquido em temperaturas mais baixas. Para você entender então essa questão da solubilidade e a conta que a gente pode fazer, imagine então que a gente vai dissolver 15 gramas de NaCl em 50 gramas de água a 20 graus. Eu quero saber se vai dissolver tudo. E quem me diz isso, se vai dissolver tudo, é o coeficiente de solubilidade. Então, portanto, a gente precisa pegar a informação do coeficiente de solubilidade e fazer a seguinte conta. Olha, o coeficiente me diz que nessa temperatura a gente dissolve até, vou escrever, olha, até 36 gramas de NaCl em 100 gramas de água. Aqui no caso, eu tenho 50 gramas de água. Eu disse que eu coloquei 15. Mas eu vou colocar aqui um X para saber, será que é até 15? Porque essa informação aqui é do coeficiente de solubilidade. Então, se eu sei que a cada 100 de água dá para dissolver até 36 de NaCl, então se eu tenho 50 gramas de água, eu coloquei 15, mas eu chamei de X para ver, será que é 15 mesmo? Tal que esse X dá 18 gramas de NaCl. Ou seja, eu quero dissolver 15, mas dá para dissolver até 18. Então vai dissolver tudo que eu coloquei? Vai! E ainda sobra um espacinho ainda, sobram 3 gramas ainda. Essa solução preparada eu chamo ela de solução insaturada, porque ela ainda não atingiu o limite de solubilidade. Se eu tivesse colocado exatamente 18, aí ela seria chamada de solução saturada, porque ela atingiu o limite. E olha só esse outro exemplo. Eu coloquei 200 gramas de água, 80 gramas de NaCl para tentar dissolver. Será que vai dissolver tudo? Primeiro passo, olha a temperatura, analisa a solubilidade naquela temperatura e veja que em 100 gramas de água dá para dissolver até 36 de NaCl. Agora, se nós temos 200 gramas de água, né, na situação, eu estou tentando dissolver 80 de NaCl. Será que dá para dissolver 80? Fazendo essa conta, dá para dissolver até 72 gramas de NaCl. Eu tentei dissolver 80. Eu não desenhei o resultado ainda. Só que a gente descobriu que só dá para dissolver 72. Ou seja, a gente vai ter 72 gramas dissolvidos e vão sobrar 8 gramas ali no fundo que não se dissolvem. Esta solução, então, é chamada de solução saturada com corpo de fundo. Ela é saturada porque ela chegou no limite com corpo de fundo, que é esse sólido aí que não conseguiu se dissolver.